Então, beleza. Então, dando continuidade aí ao estudo de processos e propriedades de ar úmido. Então, vamos passar agora para tabelas de ar úmido. Então, na aula passada a gente fez discussão sobre até a entalpia e algumas outras coisas, né? Umidade relativa, absoluta, grau de saturação, etc. Então, agora a gente vai ver como que a gente pega essas propriedades em tabelas, né? Então, uma das abordagens é a utilização de tabela termodinâmica. Essas tabelas termodinâmicas, as propriedades deveriam depender da concentração de ar, né? Só que, para fugir dessa dependência, é utilizado o grau de saturação, né? Então, só lembrando lá, então, o que a gente tinha, né? Então, fazendo só um aqui. Então, a gente tinha massa de água sobre a massa total de ar, e a gente tinha um grau de saturação, né? Que era a umidade absoluta do ponto de consideração sobre a umidade absoluta na condição de saturação, né? Então, a partir dessas definições, a gente consegue tirar alguns parâmetros, né? Então, vamos definir VA, que é o volume específico do ar seco, VS, volume específico do ar saturado. Aí aqui as tabelas que pelo menos estão nesse livro, né? Tudo a pressão atmosférica, né? Então, pressão atmosférica, pressão atmosférica. Aí varia com a temperatura, né? Aí tem a definição do VAS, que é a diferença entre o volume específico na condição saturada e o volume específico do ar seco, né? Do mesmo modo, definir aqui a entalpia específica do ar seco, o HS, entalpia específica do ar saturado, o HAS, mesma coisa, né? Então, entalpia do ar saturado menos a entalpia do ar seco. E a mesma coisa para a entalpia, né? Então, entropia, na verdade, né? Então, entropia. Então, isso aí são as colunas que aparecem nas tabelas, né? Então, a gente até tem uma tabela aqui. A gente vê aqui a umidade na condição de saturação, né? Quilograma de água por quilograma de ar seco. Então, variando a temperatura, isso aqui para a pressão atmosférica de 1 atm, né? 101.325 Pascal. Aí aqui a gente tem o volume específico do ar seco, a diferença de volume específico do ar saturado, né? E por aí vai. Então a gente tem entalpia, entropia, aqui é a temperatura só para facilitar a avaliação, né? Então as tabelas têm esses parâmetros, aí como que a gente avalia a mistura, né? Então para a determinação de propriedades, a partir dessas definições, a gente consegue fazer a estimativa dos parâmetros a partir de relações desse tipo aqui, né? Então fica como sendo V, que é igual a VA, mais o grau de saturação sobre o volume específico da diferença, né? Então VAS. Então acaba sendo meio que uma projeção linear, né? Onde o coeficiente linear aqui, bom, ou é esse ou esse aqui, né? Dependendo de como enxerga o problema. Mas só lembrando, então isso aqui é o W por W de saturação. Então aqui fica como sendo VA mais W por W de saturação, VS menos VA. Então acaba sendo como se fosse um coeficiente angular aqui, onde a variável independente é o W, né? Então, aí, a partir disso a gente consegue fazer a estimativa das propriedades termodinâmicas, né? Mesma coisa para entalpia e entropia, né? Então a gente fica com HA mais Mi HAS e a entropia também específica, SA mais Mi SAS. Então, beleza. Então, isso daí é uma das metodologias, né? Supondo que tem algum tipo de problema que fala, temperatura de 10 graus com umidade absoluta de 0,005, por exemplo. Então, você consegue tirar o Mi, aí a partir disso consegue tirar todas as outras propriedades, né? Então, tá aí. A gente também consegue, nas definições anteriores, nas derivações, a gente acabou adotando o modelo de gás ideal, né? Mas a gente também consegue tirar alguns tipos de relações, propriedades, mais algumas informações em relação a isso, né? Então, pegando relações aproximadas para o gás ideal, então, conforme a gente já visto, né? Então a gente vai ter a pressão parcial volume, que é igual a massa de ar seco
R do ar seco, temperatura, mesma coisa para a água. Aí a gente consegue tirar alguns parâmetros aqui, né? Supondo que a gente queira a umidade absoluta. Então, o que é? MW por MA, né? Então, só olhando daqui a gente já consegue tirar, né? Então, divide esse por esse, passa o RW dividindo, o RA multiplicando. Então, a gente vai ficar com PWRA por PARW. Aí, lembrando que PA mais PW é igual a pressão total, então a gente consegue eliminar uma variável a mais aqui, né? Então a gente fica com PW menos P menos PW. Aí o RA por RW a gente já viu anteriormente, né? Fica como sendo a massa molar de água sobre a massa molar do ar. Isso aqui dá 0,622, né? Então, a partir da umidade absoluta também a gente consegue tirar a pressão parcial do vapor de água e a partir disso também a pressão parcial do vapor de ar. Mas se vocês derem uma olhada no livro, então vai ter mais algumas relações, tanto para o cálculo da entalpia, né, que considera o calor específico aproximadamente constante, então dH é igual a CPdT. Vai ter uma metodologia ali para calcular o CP, né? Bom, apesar que eu acho que isso é interessante calcular, né? Então, só fazendo rapidinho aqui, é um negócio bem intuitivo, ninguém vai estranhar. Então, tá. Então, supondo que a gente tem uma definição, de tal modo que a entalpia do ar seja nula para a temperatura de 0 graus Celsius, né? Então, considerando o modelo de gás ideal, assumindo um CP aproximadamente constante, a gente consegue tirar uma entalpia específica do ar, como sendo o calor específico do ar vezes a temperatura, né? Do vapor, então, assumindo que a gente vai ter uma outra referência, o que a gente fica, né? Então, o H do vapor, como sendo CP do vapor T, mais um H chamar de G0 aqui. Então, a entalpia do vapor de água para 0 graus Celsius, né? Então, a entalpia da mistura vai ser a soma dos dois, vezes as proporções mássicas de cada um, né? Então, colocando o MA aqui, depois a gente divide tudo por MA. A gente fica com MA CPAT mais o MW, deixar em termos de massa mesmo, né? Ao invés de vazão mássica, HW. Então, só passando o MA dividindo aqui, então a gente vai ficar com H, que é igual a CPAT mais MW por MA é igual ao W, né? Então aqui fica CPW T mais HG0. A gente consegue só reorganizar aqui, então a gente fica com a entalpia da mistura igual a CPA mais W CPW T mais WHG0. Então chegamos aí numa relação simplificada para a entalpia da mistura também, né? Então CPA é o calor específico do ar seco, o CPW o calor específico do vapor de água, a gente consegue chegar numa expressão para entalpia, né? Então aqui a gente consegue tirar um calor específico equivalente, por exemplo, né, da mistura, e aqui seria o H0, né, que seria para 0 graus Celsius. Então ele é ponderado pela fração mássica, né, pela unidade absoluta do vapor de água, né. Acho que é bem intuitivo, não tem nenhum segredo aí, né. A gente também consegue tirar uma relação para a umidade relativa. Então, só lembrando aqui que era a umidade relativa, né? Então é a fração molar de água da mistura sobre fração molar na condição de saturação, né? O que é a fração molar, né? Então aqui é NW por... vamos fazer um de cada vez aqui. Então, XW, NW por NA mais NW. Só lembrando das definições, né? Então a gente vai ter PAV, que é igual a NART, e o PWV, que é igual a NWRT. Então escrevendo aqui em base molar, né? Ao invés de base mássica.
Então aqui é o 8,314, né? Ao invés de 287 para o ar seco. Então beleza, então daqui a gente consegue tirar NA e o NW, né? E o NW. Aí substituindo esses dois aqui. Então a gente fica com XW, PW pela pressão total, né? Então, substituindo isso aqui também aqui e agora. Então a gente fica com φ, que é a umidade relativa, igual a pressão parcial do vapor sobre a pressão parcial do vapor na condição saturada, né? Então a gente consegue, supondo que a gente tenha umidade relativa, pressão parcial, a gente consegue chegar na pressão parcial saturada ou assim, bom, qualquer parâmetro que estiver desejando, né? Então, tá. Então, isso daí são algumas abordagens para fazer a determinação de propriedade. Aí tem uma outra, que é a utilização da carta psicrométrica, né? Então, isso daqui está lá no apêndice C8 do livro, né, que vocês têm. Até recomendo aí quem tiver imprimir, né? Então, discutindo ela rapidinho aqui, depois a gente vai voltar a utilizar ela com mais frequência, né? Então, o que ela tem, né? Então, aqui a gente tem no eixo das abscissas a temperatura de bulbo seco, TBS, aqui está dado em graus Celsius, né? Aqui no eixo das ordenadas, então, nessa escala aqui, 2, 4, 6, 8, é a umidade absoluta, né? Então, razão de umidade, que é o Wzão que a gente está usando. Aqui está em grama de umidade por quilograma de ar seco, né? Então, conforme a gente tinha comentado, o valor é baixo, né? Então chega a 30, em condições extremas, chega, sei lá, 30 gramas de umidade por quilograma de ar. Então seria, sei lá, 30 gramas de umidade, temperatura aqui elevada, né? Então, sei lá, a massa específica do ar deve ser na ordem de 1, né? Porque em condições mais frias fica 1,2. Então, sei lá, seria 1 metro cúbico de ar, aí teria 30 gramas de vapor aproximadamente, né? Aí aqui a gente tem esses tracejados nessa direção aqui com derivada negativa, temperatura de bulbo úmido, então TBU. Aqui, TBS. Aí aqui a gente consegue as curvas de umidade relativa, né? Então está em percentual aqui. Então aqui 50%, 60%, 70%, 80%, 90%. E aqui a curva de saturação, né? Então, curva de saturação. A partir dessas curvas aqui, a gente também consegue tirar o ponto de orvalho, né? Então, supondo que a gente está num ambiente com 25 graus, umidade relativa de, sei lá, 50%. Então, 25 graus, 50%, cai aqui nesse ponto. Conforme tinha comentado, né, uma das definições da temperatura de orvalho, o que é? Você parte do ponto... Então, você parte do ponto de interesse, né? Então, supondo que 25 graus, 50% de umidade. Aí resfria ele, então resfria, você reduz a temperatura determinada pelo instrumento, né, que é a TBS, até a condição que começa a ter a formação de condensado, né, condição de saturação. Então aqui vai ser a temperatura de orvalho, né? No caso aqui, para 25 graus e umidade de 50%, temperatura de orvalho aqui caiu em 14 graus Celsius aproximadamente, né? Aí reparem que em condição de saturação, a temperatura de orvalho coincide com a temperatura de bulbo úmido, né? Aqui a gente também tem as curvas de entalpia, então entalpia 20, 30, 40, 50 e as curvas descem aqui, né? Então aí também é uma metodologia gráfica, né? E aqui a gente tem as curvas de volume específico, né? Então 0,92 metro cúbico por quilograma de ar seco, então 0,91, 0,90 e por aí vai, né? Então 0,89, 0,88, então basicamente isso, né? Aí aqui também tem esse chama protractor. Isso daqui a gente vai usar em alguns casos, né? Em alguns problemas, quando a gente estiver avaliando os processos. Por exemplo, o processo de aquecimento simples não tem variação de umidade, né? Então, supondo, partindo desse ponto aqui que a gente tinha definido, se tiver o aquecimento, ele vem para cá somente, né? Então, beleza, não tem nenhuma variação, né?
assim, variação de umidade absoluta, né? Então tem variação de umidade relativa. Então, sei lá, partiu aqui dos 50% a 25 graus Celsius, aí supondo que aquece até 40 graus Celsius, então mantendo a umidade absoluta, aí qual que é a umidade relativa que vai dar? Então vai ser um pouquinho acima do 20 aqui, né? Então vai ser uns 22 mais ou menos. Então o ar vai ficar, assim, bem seco e a ponto de ficar desconfortável, né? Além da temperatura, né? Já vai ficar desconfortável, mas o ar muito seco também vai começar a ficar desconfortável. Então, beleza. Então, aí a gente viu mais ou menos como é que a gente pega as propriedades da mistura de ar, né? Aí na próxima aula a gente entra em processos de ar úmido. Então, vai ter mistura, aquecimento, resfriamento, condensação, etc. Então, até lá.